Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o F-Bank Economia, um canal para a gente falar de economia, um canal independente, que conta com a participação de todos. Espero que todos estejam bem à vontade. Eu estou trazendo aqui um papel que eu considero muito bom, muito interessante para holders. É um papel que eu acredito que pensa no investidor, pois traz um bom dividendo que está sendo negociado descontado. Tem seus pênaltis? Tem, tudo tem seus pênaltis, mas eu acho interessante a gente pegar e começar a pesquisar coisas boas, não só papéis complicados, pensando em turnaround. Eu acho que turnaround vem, mas pode demorar muitos anos, então eu gosto mais de olhar para empresas que já estão redondas, que tem uma boa negociação, que quando eu olho para o passado eu vejo que ele remunerou bem os acionistas e que quem aplicou o dinheiro tem recebido de volta, né? Através de dividendos, através de crescimento. Então eu acho muito importante. Então eu gosto de trazer papéis interessantes, papéis saudáveis que eu gosto de ter na minha carteira ou que se eu não tenho eu colocaria na minha carteira. Tá? Vamos falar um pouco do Banrisul, né, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Aí já começa um dos pênaltis, né? Quem pensa em investir sabe que nesse banco sabe que vai ter o governo como sócio. Quem não quer um governo como sócio, não invista, que nada vale mais do que a nossa paz de espírito, poder dormir tranquilamente. Para quem já está acostumado, para quem já comprou Taesa, Banco do Brasil e outros ativos que tem o governo como sócio, eu acho que não vai ser um problema. Para quem pensa em dividendos, um dividendo muito interessante de 9,58%, perde para o DI, mas hoje em dia é muito difícil algum investimento que a gente faça que não perca para o DI. O DI está muito alto, eu acredito que é até insustentável, muitos reclamam que deveria baixar, ainda não baixou, mas a realidade no momento é essa, né? Independente da gente julgar se está alto, se deve subir ou não, a gente vai trabalhar com números e fazendo comparações. Olhando graficamente aqui, ó, fica muito nítido que vem subindo os dividendos. Em 2021 subiu, né, 2022 caiu um pouco, e a atual está muito interessante, 9,58. Por quê? Porque as ações caíram, está um pouco descontada, então os preços começam a ficar atrativos. Vai chegar um momento em que o mercado vai comprar, porque principalmente se os juros caírem, né? Os juros caindo, isso aqui se torna super interessante. Assim, o simples fato de a gente fazer conta matemática não precisa nem olhar para gráfico. Se eu tiver um objetivo de 10% ao ano de dividendo, eu sei o preço que eu devo pagar. Então eu vou olhando aqui o quanto que o banco paga e compro quando chegar no preço que eu quero. Um PL super atrativo de 4,63. Então a gente demoraria aproximadamente 5 anos para ter de volta o dinheiro que a gente investiu na ação. E o valor patrimonial por ação maravilhoso, 23,28, e uma ação sendo negociada a 9,54. Então tem uma proteção muito grande. Então você percebe que o valor patrimonial só vem crescendo, desde 2011 só cresce, crescimento. Né? Aqui você tem crescimento aliado a dividendo. Né? Eu acho que não há mundo melhor do que isso, crescimento e dividendo juntos. Por isso que eu considero muito interessante. O PVP de 0,41, nossa, é menos da metade do valor. E a gente percebe que o PVP vem caindo. O mercado ele tem seus motivos, porque ele se assusta, talvez pelas condições de um Estado, pelas intervenções, isso vai assustando o investidor. Mas quando chega no momento que fica muito atrativo. Dependendo das condições, do caminho que o nosso país quer seguir, eu diria que esses números falam por si só, que não tem como a gente não pensar. O lucro por ação, R$ 2,06, está um pouco abaixo da média, tá? Mas atualmente, né, o lucro por ação está caindo para quase todos os ativos, mas já tivemos 3,10, então isso aqui é sensacional. Tá mesmo caindo, ainda é um lucro por ação bom. O ROI está um pouco abaixo, eu prefiro um ROI acima de 10, acima de 15, né? Então o retorno sobre o capital investido. A margem líquida não é alta, está baixa. A margem bruta é muito bom, talvez por ser estatal, né? As margens, principalmente a líquida, tende a ser um pouco mais baixo. Olhando aqui, ó, desde 2010 os dividendos são constantes, então quem procura dividendos constantes está aqui. Em 2022 a gente tinha
88 centavos de dividendos. Eu até calculei aqui, ó, se você pegar 0,88 e dividir por 0,06, eu teria um preço teto para ter 6% de 14,66. Então está bem descontado, né? Então a gente pode pensar até quase 10%. Né? Então tem aqui as datas cortes e vamos olhar também o outro que eu acho muito importante, que é o payout do banco, o quanto que ele separa do lucro dele para pagar para os acionistas. A média é 36 e o payout está baixo atualmente, 24,81. Então esse tende a voltar para a média e tende a pagar um pouco melhor. Percebe que mesmo ele pagando 35%, ele paga muito bem o acionista. Então, eu considero que deve ser levado em consideração ativos de ótima qualidade. Atualmente está ganhando do Bradesco, está ganhando da Itaúsa na parte de dividendos, na parte de desconto. Então, acredito que isso diminui até mesmo os riscos. Nesse momento, eu vou encerrar aqui a parte um pouco fundamentalista. Caso você tenha gostado, está gostando do conteúdo que a gente está passando, deixe um comentário, deixe o seu like, considere se inscrever no canal. Caso vocês pensem, tem algum ativo que vocês querem que a gente estude aqui em grupo, que coloque e faça vídeo, também deixe aí embaixo nos comentários para que a gente possa poder estar crescendo a nossa gama de empresas que a gente vai analisar. Falem também do tipo de empresa que vocês gostam, né? Quais empresas você acham super interessante, que vocês acreditam. Tá? Vamos seguindo aqui depois agora indo para a parte gráfica para ver como é que está a movimentação. Olhando para a parte gráfica do Banrisul, é um papel que está bem lateral e com uma visualização muito fácil dos movimentos de preço. Basicamente nós temos quedas de R$ 3,00, R$ 2,77. E a alta estava muito próxima disso. Então a gente tinha um movimento entre 9,77 e 12,85, muito próximo aqui, ó. Então quem conseguiu surfar nesse movimento aqui, ó, que pegou essa lateralidade, conseguiu fazer um bom dinheiro. Né? De repente, ela perdeu o fundo de 9,77 e caiu R$ 4,54, 35%. Foi uma queda que quebrou o padrão. Aqui a gente já tinha um indicativo com as médias cruzando. Então ela estava lateral com um cruzamento de média, né, indicando que o preço tinha mudado a tendência. Aqui é logo após a pandemia, quando os preços desabaram e houve uma recuperação muito boa. Seguido da recuperação, nós tivemos um movimento que ficou lateral e depois uma quebra novamente. Depois o preço tentou até recuperar, né, subindo R$ 2,18. Aqui fica muito fácil perceber a variação de preço. Tá? Subidas de R$ 2,18, subida de R$ 3,76. Então eu considero essas duas últimas subidas como as mais recentes e também as mais importantes. E entre quedas, ó, repetiu de novo R$ 3,50. Então nós temos aqui, ó, assim, quedas acima de R$ 3,00, acima de R$ 2,70. Então isso já nos dá um parâmetro. Fundos relevantes, 4,77. Percebemos aqui, ó, que quando ela perdeu esse fundo que era suporte se tornou resistência e agora o preço do papel luta para poder superar. E toda vez que ele está encontrando agora que ele tenta superar essa resistência, ele encontra a resistência da média, onde toma força vendedora e volta. Então ainda há uma luta dos compradores, para tentar superar e elevar o papel para 10,97 e talvez no melhor momento 12,58. Eu tenho como preço teto 12,85. Né? Se a gente pegar aqui, ó, e comparar agora essa queda, porque aqui nós temos uma bandeira de baixa. Então a gente tem que pensar que se perder, né, essa tendência e a gente tiver essa baixa aqui, ó, obviamente que ele vai, a partir desse último topo, nós cairíamos para R$ 6,50. Vamos mudar a cor aqui para vermelho para poder ajudar a visualização. R$ 6,50, caso essa bandeira aqui seja ativada. E não está difícil perceber que é uma bandeira, porque nós temos aqui, ó, isso aqui é uma formação de bandeira de baixa. Ó, aqui é a bandeira. E aqui seria o mastro. Vamos lá, olha aqui. Pronto.
Vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V. E vamos pegar aqui, ó, e vamos simular para onde que iria. Muito próximo do nosso alvo, ó. R$ 6,50. Então é um momento, também ela teria que passar por essa resistência aqui, ó. Por esse suporte de R$ 8,25, corrigindo. Então vamos voltar aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Quais regiões? Onde o preço, né, mais ou menos aqui, ó, muito próximo de 6,50. Então se a gente pegar aqui e olhar essa região onde o preço houve muita briga, está muito perto da região dos 6,50. Então, muita briga dos preços, o preço houve resistência, tentou se manter, está bem próximo do nosso alvo. Olhando apenas por esse ponto aqui. Então, teríamos aqui, ó, entre R$ 6,50 e R$ 6,12. Então, essa seria mais ou menos nossa análise gráfica. Nossas médias estão voltadas para baixo. Então, para mim, por média aqui, ó, ainda há como o preço voltar para a região de R$ 11,00, R$ 11,50 até R$ 11,83. Conforme o preço cai, as médias vão baixando mais ainda, mas nós já tivemos um encontro, retorno dos candles com minha média de 80 semanas. Então, um procura o outro. Cruzamento de média, né, indica uma baixa ou uma alta. Podemos ver que o papel já vinha caindo e na pandemia ficou mais intenso ainda a queda. Todos os papéis desabaram. Mas houve oportunidade para quem teve sangue frio para poder voltar a comprar o papel e fazer movimentação. O Banco Banrisul, por ser uma estatal, normalmente ele é negociado abaixo do valor patrimonial dele, né? Mas ele é um ótimo pagador de dividendos, né? Atualmente está acima de 9%, melhor que bancões, e também vem tendo movimentos muito previsíveis, uma volatilidade pequena. Não é um banco que está tanto na mídia, né? Tem os seus problemas de ter o Estado como sócio, mas para quem está acostumado e sabe trabalhar com o Estado sendo sócio, né, talvez não seja um problema, talvez seja uma oportunidade. Não é porque é uma estatal que é uma empresa ruim, até porque a gente vê empresas privadas, né, que diz ser bem administrada e de repente temos escândalos, né, fraude. Então, quando há uma vontade dos gestores, seja estatal, seja privada, vai ter algum problema. Então, o que eu acho mais importante é a gente olhar nossos indicativos e olhar até onde nós estamos dispostos a estar expostos, seja na iniciativa privada, seja em uma estatal. Eu, particularmente, sou um pouco receoso com estatais. Porém, quando eu olho dividendos, eu procuro ver o histórico da empresa, se eu considerar que é bom, que está sendo bem administrado, que respeita o investidor que paga dividendos, eu procuro ser sócio sim, tanto que eu tenho Taesa na minha carteira, que eu gosto muito, tem me pagado bons dividendos e foi uma das melhores compras que eu fiz desde 2020, desde a pandemia. Às vezes eu penso que eu deveria ter comprado mais para poder ter desfrutado mais dos dividendos que ela pagou. E eu acredito que futuramente ela ainda vai continuar pagando. O Banco do Brasil é um outro exemplo muito bom de estatal que respeita o investidor, pelo menos tem respeitado. E nós temos exemplo de vários investidores de referência que tem Banco do Brasil, que sabem dos riscos de ter o governo como sócio, mas entendem a vantagem da empresa. Para quem pensa em ser holder ou para quem pensa em especular, temos que pegar e estudar. O holder vai estudar os fundamentos e quem pretende fazer trader tem que vir aqui e analisar o movimento de preço. Como que os preços se comportam, onde está o suporte, onde está a resistência, quais são os alvos e não pode se apegar ao ativo. Às vezes a gente se apega ao ativo, mas para quem não quer ser sócio, quer apenas especular, tem que pensar em entregar o ativo, fazer mais que o CDI no ano, né, ou fazer traders curtos. Eu particularmente gosto bastante de traders longos. Tá? Então essa aqui é a parte gráfica do Banrisul. Tá? Eu considero uma ação muito boa para holders. Só precisamos ficar sempre atentos aos fundamentos.